entrando vai acompanhando aí o raciocínio. Nosso primeiro momento aqui é dividido em dois domingos, então nós falaremos nesses 2 domingos de eleição, predestinação e a justificação, que é a doutrina da fé. É interessante, irmãos, que estamos agora com essa proposta, né, de falar de doutrinas básicas, e a doutrina, ela tem, às vezes, um aspecto, de certa forma, pejorativo. Parece que, doutrina, estamos impondo regras, e a gente acaba confundindo o que são doutrinas do Senhor com doutrinas, entre aspas, dos homens, ou regras e dogmáticas que os homens impõem. E a gente vai ver nessas aulas que nada tem a ver. O importante é o que a palavra diz a respeito do Senhor e não o que nós achamos. Então, por isso que estudar a palavra, hoje para nós, vivendo no nosso contexto, é um privilégio. É um privilégio e somos gratos ao Senhor por isso. Então, vou pedir para um de vocês, por gentileza, ore pela aula, ore pelo começo da aula, para que o Senhor fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, para que a gente possa expor aquilo que pensamos, ou tirar as nossas dúvidas, enfim, para que seja uma aula construtiva para todos nós, não somente na teoria, mas também na prática. Amém? Então, qualquer um de vocês aí se disponha, por gentileza, a orar. Pai eterno, no nome de Jesus, nós somos gratos pela tua santidade, pela tua bondade, pela revelação que o Senhor nos dá em tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco e nós queremos nos dispor ao Senhor nesta manhã, a ouvirmos a tua voz e a tua direção, Pai. Queremos ser aperfeiçoados na tua palavra, nos ajude nessa manhã, fale conosco, Senhor, tira de nosso coração toda a dureza, todos os achismos, que nós nos coloquemos sem reservas ao Senhor. Fala nosso coração, mais uma vez eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de mais nada, convenhamos, eleição e predestinação é um assunto bem difícil, porque ele excede a nossa limitação de pensamento, né? Existem muitas objeções quando a gente fala sobre eleição. Talvez a principal delas, a que ronda o nosso meio, a mais comum, é quando perguntam, poxa, então quer dizer que Deus escolheu uns e salvou uns e mandou outros para o inferno? Antes de mais nada, eu já quero começar respondendo esta objeção. Na verdade, o Senhor nos salvou por sua graça num caminho onde todos nós, sem exceção, todos nós estávamos passos largos para o inferno. Todos nós, que aqui estamos nesse momento, estávamos caminhando para o inferno, mas veio a salvação dada pelo nosso Deus em Cristo Jesus, seu Filho, que substitui o nosso lugar, não é? E se faz maldição por nós, para que a justiça de Deus fosse imputada a todos nós. E agora somos salvos por esta graça. Então, irmãos, esta primeira pergunta, que a gente vai voltar a falar sobre ela, não faz muito sentido quando parte do princípio que todos nós estaríamos indo para o inferno. Mas agora temos uma condição diferente em Cristo Jesus. O conhecimento da palavra, ela nos dá um coração grato. Isso está lá em 2 Coríntios 9:15 e 2 Tessalonicenses 2:13. Então, doutrina, irmãos, ela é uma palavra oriunda do latim, doctrina, e o Senhor escolhe o seu registro histórico, a palavra dele, a Bíblia, como meio de instruir o seu povo no caminho de retidão, no caminho de justiça. O que precisamos saber do Senhor está na sua palavra. Então, doutrina, ela tem um sentido de ser ensino, método. E quando a gente fala básico, não é básico no sentido de ser, como posso falar, quase nada, ou, enfim, básico no sentido de ser fundamental. Aquilo que é fundamental para a nossa vida espiritual, aquilo que é fundamental para andarmos como crentes no Senhor Jesus, neste mundo que é tenebroso. Os irmãos bem conhecem, 2 Timóteo 3:16, 17, que toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esta é a palavra.
Antes de mais nada, irmãos, é importante que nós, como igreja Batista Castelo Forte, estejamos alinhados em nossas colocações, porque não é aquilo que aprendemos na teoria dentro da igreja, é aquilo que fazemos com ela, ou seja, a prática. Então, tudo que nós aprendemos e escutamos da parte do Senhor, tudo que lemos e buscamos nele, tudo que colocamos em oração perante ele, deve ser refletido na prática, sempre na prática. Então, é importante que nós, como igreja, estejamos unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo modo de falar. Lembre-se bem, o mesmo modo de falar não significa que cada um deve ter a personalidade moldada a um único jeito de ser. Cada um de nós aqui tem suas opiniões, tem suas responsabilidades, tem as suas vidas, somos pessoas diferentes, uns mais mansos, outros mais quentes, uns mais amorosos, outros mais sem paciência, e assim somos imperfeitos e somos um corpo onde muitos têm muitos talentos e dons, mas que todos colaboram para sermos unidos em um só corpo, que é o Cristo Jesus. Então, eu queria começar esse primeiro momento usando 1 Coríntios. Vou pedir para alguém ler, por gentileza, 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, 10. Vou pedir que alguém, por gentileza, faça essa leitura para nós. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que haja entre nós dimensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. É interessante que quem escreve a carta de Corinto é Paulo, que vai ser também um dos principais defensores da doutrina da predestinação, da eleição e da justificação. Paulo, ele escreve Corinto, e a igreja de Corinto, naquele tempo, no primeiro século, passava por coisas que são muito similares ao que nós passamos hoje, 21 séculos depois. Paulo foi o fundador dessa igreja, na sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18. Na sua terceira viagem, ele estava em Éfeso, alguns anos depois, e ele recebe uma comissão formada por Acaico, Estefanas e Fortunato, com alguns problemas relatados na igreja de Corinto. Um principal problema da igreja de Corinto eram os partidos que se formaram dentro da igreja, Os irmãos bem conhecem a história. Tinham aqueles que se diziam do partido de Paulo, que era o fundador, outros do Apolo, que era o pastor que ficou em Corinto, outros do Pedro, o líder dos apóstolos, e aqueles que se diziam ser de Cristo. E esses parecem ser o ideal, né? O caminho certo. Eu não sou nem de um nem de outro, eu sou de Cristo. Mas, na verdade, isso aqui é uma representação de um povo que não se submetia à liderança de ninguém. Então, esse sou de Cristo, na verdade, é aquele, eu não me submeto à liderança de ninguém. Preciso de ninguém. Preciso de Cristo. Sou de Cristo. Então, essa talvez era um dos principais problemas da igreja de Corinto, a divisão de partidos, que, óbvio, dividindo partidos, cada um falando uma língua sem ser a palavra do Senhor, acaba formando muitas opiniões diferentes no meio de um mesmo povo. Então, Corinto sofria problemas como... Irmãos, eu estou escutando um barulho que está me interferindo. Cuidado aí com o som. Obrigado, irmãos. Então, a igreja de Corinto, no capítulo 5, por exemplo, Paulo trata de um irmão que sai com a esposa do próprio pai, e a igreja nada fazia a respeito. No capítulo 6, 2 irmãos estão em briga judicial nos tribunais da cidade. No capítulo 6 também, irmãos que estavam se prostituindo. No capítulo 7, problemas relacionados a casamento, divórcio, recasamento. No capítulo 8, problemas com a liberdade cristã, alimentos consagrados, devemos ou não comer? No capítulo 9 e 10, Paulo trata sobre os direitos dele como apóstolo, conselho contra a idolatria e os limites da liberdade cristã. No 15, Paulo rebate os irmãos que não criam na ressurreição dos mortos. Olha que absurdo. Eu estar numa igreja que eu não creio na ressurreição dos mortos. Não crer na ressurreição dos mortos é não crer na ressurreição de Cristo. Logo, estamos descumprindo talvez a nossa maior esperança. Cristo
ressuscitou, venceu a morte. Esses são os problemas que nós conhecemos da igreja de Corinto. Imagina aqueles que não conhecemos, aqueles que não temos ciência. Muitos problemas do nosso cotidiano hoje, o apóstolo já tratava e relatava naquela época do primeiro século. Interessante, né, irmãos? Ou seja, isto é, a Bíblia ela tem princípios imutáveis que serviram para aquele povo, serviu durante a história e serve da mesma maneira para nós. Por mais que tenhamos acesso a muita informação, muito mais do que aquele povo naquela época, a gente continua com os mesmos problemas, as mesmas divisões e os mesmos escândalos dentro da nossa igreja. Normal, irmãos, nada mudou para nós. Por isso que precisamos, necessitamos da palavra de Deus e falarmos a mesma língua. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? A doutrina da eleição e predestinação, ela é um dos pilares que consideramos ser fundamental, então, para a edificação do corpo de Cristo. E a unidade na fala dos irmãos da Igreja Batista Castelo Forte. A gente reconhece, irmãos, que é um tema difícil de compreender. Todavia, necessário para obter satisfação plena na obra do Senhor. É bom quando a gente entende o caminho que estamos seguindo. Muito bom, irmãos. Isso nos deixa, de certa forma, contentes, esperançosos, e as confusões que ficam na nossa mente, rondando na nossa mente, elas caem por terra. A relação que essa doutrina tem com outras, ela é uma espinha dorsal. Ela se relaciona com a doutrina de Deus, que vamos ter, se relaciona com a doutrina do homem, com a doutrina de Cristo, que já tivemos, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das Escrituras, a doutrina das últimas coisas, ela é uma espinha dorsal, ela está em tudo. Ela sempre se relaciona, ela sempre acaba citando coisas. Por isso, nesse módulo, falaremos até o final do ano de doutrinas básicas, e falaremos ponto a ponto de algumas doutrinas. É impossível, obviamente, falarmos com profundidade de todas as coisas. É impossível. São apenas 2 domingos para um tema, mais 2 para outro, e a gente acaba apenas pincelando. Mas esse básico consegue nos dar um norte e cativar a gente a buscar mais, né? Tudo bem até aqui, irmãos? Eu queria agora, nesse momento, escutar um pouquinho de vocês, lembrando que não tem, quando partimos do nosso próprio julgamento aqui, não tem certo ou errado. O certo é só a palavra. Nós todos aqui pensamos coisas que muitas vezes vão contra ela. Então, não tem esse negócio de eu acho, eu penso, eu estou errado, eu estou certo, não tem isso. Quem vai dizer que a gente está certo ou errado é a palavra. Tudo bem? Beleza? Então, quando a gente pergunta, o que vem na cabeça dos irmãos? Eu gostaria de escutar. Quando falamos sobre eleição e predestinação, o que vem na sua cabeça? O que é eleição e predestinação? Gostaria de escutá-los. Irmãos, tudo bem? Todo mundo está tranquilo? Entendeu minha pergunta? Olha, eleição, eu digo que você foi escolhido, né? Seria a eleição quando é escolhido. E predestinação é quando você já nasceu predestinado àquela situação. Entendi. Então, o irmão vê de 2 formas. A eleição, quando a gente é escolhido, e a predestinação, quando nós nascemos predestinados a alguma coisa. Correto? Ou... Certo? Certo? Certo. Ale, eu acredito que a eleição, Deus ele te escolhe não baseado nas suas obras, no que você fez ou no que você vai fazer,
mas simplesmente para o seu conselho eterno. Ele não analisa nada, até porque não tem nada que venha em nós poder justificar Deus ter nos escolhido. A prova disso é o próprio apóstolo Paulo, que perseguia a igreja e era um vaso escolhido de Deus. Então, assim, eu acredito que Deus ele escolhe baseado no seu próprio conselho. Nós não sabemos, é um mistério, porém, como você disse no início da aula, o nosso caminho era inferno. Nós já estávamos no inferno. Ele simplesmente nos tirou de lá e nos colocou no seu reino eterno. E mais, irmãos? Os irmãos são acanhados, né? Ô, meu irmãozão, tenho certeza que... Pode falar. É que é um assunto tão complexo que dá medo de começar, porque não vai terminar. Então, muitas vezes a gente prefere ficar em silêncio. É porque é um assunto que vai longe. Vai longe, Lorde. É exatamente isso. Não tem E fim. é complexo, é difícil. Irmãos, eu vou responder aquilo que sempre pensei sobre eleição e predestinação, e depois a gente alinha com o que a palavra diz a respeito sobre isso. Eu sempre imaginei que eleição e predestinação eram coisas que, assim, não faziam sentido na sua aplicação, quando eu aprendia, né? Então, eu vim de uma linhagem pentecostal, então eu sempre aprendi que a eleição é a partir do momento que você aceita Jesus, e aceitando Jesus, você se torna um eleito dele, um escolhido dele, e predestinado a fazer a sua boa obra como servo e testemunho do Senhor Jesus nessa terra. Então, foi sempre era dessa maneira que sempre chegava, e inclusive já fui até para muitos eventos de evangelismo e falava dessa forma. Então, ainda continuo achando muito difícil, como ela disse, é um assunto muito complexo. Só que ela causa em nós coisas que geralmente a gente não aceita. Mas é normal, irmãos. Como eu disse, nós somos limitados, mas o Senhor não é. O Senhor nos traz esse entendimento daquilo que é saudável para fazermos a sua obra. Mas não significa que a gente vai aceitar de uma forma tranquila. Não significa que será um sabor agradável ao nosso paladar. Muito pelo contrário. A palavra ela sempre tem esse poder, né? Ela desconstrói ideias nossas e constrói algo saudável que glorifique a Deus. Alguém mais, irmãos? A salvação, eu queria fazer uma outra pergunta. A salvação, ela é para os eleitos? A salvação do Senhor, ela é para os eleitos? Somente para os eleitos? Ou não? Bom dia, Alexandre. Sim, eu quero esperar você falar, mas assim, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, né? Mas eu acho que é melhor esperar você dar a aula aí, senão a gente vai entrar numa discussão antes. Deus, tudo bem. Sim, não é só... assim, então, assim, acho que vai entrar... A irmã falou aí, tem bastante assunto para discutir, mas eu creio que a gente tem um livre-arbítrio, né? E Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Né? Se as pessoas que já estão salvas já estão determinado, então a gente não precisa se mexer. Né? Então, tem esse papel aí da igreja, né? Pagar o evangelho e tal. Muito bom, irmão. É aí que a gente entra, Lê, na discussão. Temos mesmo livre-arbítrio? Só para pôr mais fogo. Muito bem. Alexandre? Oi? Alexandre. Oi, irmão, pode falar. Estou escutando, irmão Agostinho. Lembrando daquela palavra, veio para o que é os seus, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Então, para mim, os predestinados eram os judeus. Eles foram predestinados a serem povo de Deus. Então, aqueles que foram predestinados não receberam, então, ele nos elegeu a serem feitos filhos de Deus. Então,
baseando naquele versículo. Não sei se está certa a minha resposta ou não, mas primeira aula é sempre assim, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas eu penso dessa Normal. maneira segundo a palavra, tá bom? Amém, irmão. Muito obrigado pela contribuição. Independente do que vocês falem, irmãos, serão respeitados naquilo que se colocarem aqui, né? Volto a dizer, nós não estamos no papel de convencê-los. Quem faz isso é o Espírito Santo. É a própria palavra. Somos o papel apenas de instruir, fazer a instrução, dialogarmos juntos, estudarmos juntos a palavra de Deus. Mais alguém? Os irmãos estão com medo de se posicionar porque a aula vai para o YouTube. Porque quando a aula não estava no YouTube, na outra sala, o pessoal falou, aí eu fiquei pensando, se eu falasse que a aula está vindo para o YouTube, será que o pessoal falaria? Não, foi legal. Irmãos, tem que ter medo não, irmãos. Vou falar para vocês, nós somos limitados a muitos assuntos, viu? É um assunto muito complexo, dá um nó na gente, e a gente às vezes acaba com aquele negócio, não é possível, não é possível, não é possível. Por isso que é o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. É o Santo Espírito que convence, graças a Deus por isso. Porque se nós aqui, entre nós, tivéssemos que convencer um ao outro com o nosso próprio argumento, a gente não chegaria a nenhum lugar. A nenhum lugar. Olê, sobre a sua pergunta, a salvação é para os eleitos? Eu penso que a salvação é para todos. Porque muitos escolhidos optaram por não seguir a palavra de Deus, a salvação, e seguir seus próprios caminhos. Certo. Beleza. Olha, tem o texto de Efésios, ele fala que, Efésios 1, 3, né? Vou ler aqui nessa versão aqui que diz: Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, que nos abençoou no Messias, com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor no Messias antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Ele determinou que, de antemão, que por meio de Jesus, o Messias, fôssemos seus filhos, de acordo com seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado. Então, aqui ele fala que ele nos escolheu antes, né? Antes da criação do mundo. Então, para mim, aqui, todo mundo foi escolhido, né? Faz parte dessa eleição. Agora, a predestinação, eu vejo que é Deus que escolhe, né? Porque eu penso muito na parte que, se você for pensar, Deus, na Escritura Sagrada, sempre escolheu. Ele nunca deixou o ser humano escolher, né? Se você for pensar, desde Adão, ele escolheu Adão, escolheu Noé, escolheu Moisés, escolheu o povo de Israel. Então, na minha visão, né, todos, que nem aquele texto, né, todos são chamados e poucos os escolhidos, né? Então, eu vejo que na graça comum, todos foram chamados. Mas Deus já sabe de antemão quem é que aceitaria Jesus. É nesse sentido que eu penso. Entendi. Compreendi bem. Obrigado, Zezão. Mais alguém, irmãos? Essa tempestade de ideias aqui. Eu creio que a salvação foi para todos os pecados, mas não foi para todos os pecadores. Acredito dessa forma. Quando ele fala para a gente lá em Romano, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente por todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, o Paulo me dá
essa visão aqui que ele se entregou por todos os pecados, mas a salvação é para aqueles que foram eleitos lá, antes da fundação do mundo, né? Que é aquilo que visa a eternidade. Obrigado, Mauro. Irmãos, algumas perguntas comuns ao tema também. Somos eleitos? O que é eleição? Quando ela acontece? Quem elege e por que elege? Quem nos salva, afinal? Pode um não eleito ser salvo? Também é uma pergunta que geralmente se encaixa. Existe mérito humano na salvação? Ou a responsabilidade de todos nós nessa salvação? Irmãos, como eu disse no começo, é sempre bom estudarmos a palavra de Deus. E para nós é um privilégio, porque estudamos numa certa forma em uma liberdade de poder nos expressar, poder falar. Nós não somos perseguidos apenas por dizer somos de Cristo. Isso é muito bom. Então, falando de Igreja Batista Castelo Forte, nós estamos usando algumas referências que foram nos passadas, que são duas sistemáticas. Uma é do Wayne Grudem, outra é do Riley, que é usado na Batista Teológica de São Paulo, no Palavra da Vida, onde o Wilson está fazendo, e nos seminários batistas espalhados aí pelo Brasil, usam muito a teologia sistemática do Grudem. Então, isso nos ajuda, né, a construir, de acordo com a nossa doutrina, a nossa confissão de fé. Também estamos amparados aqui pela confissão de fé da Igreja Batista Regular. Tem isso no próprio site da Convenção Batista Regular do Brasil, é aquilo que cremos, né, como palavra de Deus. Por que é importante, como igreja, comunidade de fé, nós termos uma confissão, nós termos uma doutrina? Para que a gente, como um povo, possa caminhar juntos, no mesmo sentido. Então, é óbvio que, como somos muitas vezes vai ter, olha, eu não creio dessa forma, olha, eu não creio daquilo, olha, eu não penso assim, eu não penso assado. Como é que nós fazemos esse filtro de uma maneira saudável? Vamos olhar o que a palavra diz. E partindo do princípio do que a palavra diz, nós alinhamos a nossa doutrina e a nossa confissão. Então, isto é, somos Batista Castelo Forte e cremos nesta visão, nesta maneira de enxergar. Os irmãos concordam, estão aptos, estão harmoniosos com a confissão, estão conosco, ficam conosco e permanecem conosco. Quem não concorda, busca outro. É sempre assim que acontece. Deu para entender? É sempre assim. É como eu chegar numa igreja pentecostal e falar que orar em línguas está errado ou vice-versa. Não dá certo, irmãos. Isso aí é uma briga que você não deve arrumar. Mas, quando eu vou a uma igreja, obviamente eu devo saber o que ela pensa, o que ela crê, o que ela ensina para os seus irmãos. Eu concordando com aquela, estarei com ela. Foi assim para todos nós, irmãos. Para entendermos, então, essa doutrina da eleição, vamos começar. Para entendermos a doutrina da eleição e da predestinação, a gente tem que entender a condição do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele foi colocado em condição de destaque na criação, conforme Gênesis 1, 26, 31. Everton, consegue fazer essa leitura aí rapidinho? Gênesis 1, 26, 31, por favor. Gênesis 1. 26, 31, ao 31. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus o abençoou-lhes e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Eles vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os
seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenham dado todas as ervas verdes, como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Então, conforme esse relato de Gênesis, o Senhor cria um homem, imagem e semelhança dele, coloca este homem em uma posição de destaque sobre todas as coisas da sua criação. Então, as coisas fluíam bem, estavam tudo certo. O homem cai, o pecado entra. O homem, ele adota agora uma inimizade contra Deus, ele se afasta daquela liberdade que ele tinha para com Deus. Aqui nós começamos, irmãos, a entender também a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, segundo a nossa doutrina de fé, ele não existe, porque não se é encontrado na palavra de Deus. No mundo onde o Senhor é o soberano, e ele elege e predestina antes da fundação do tempo todas as coisas, não tem a opção do livre-arbítrio. Quando nós olhamos para Gênesis, o único homem que teve o livre-arbítrio é Adão, escolheu errado. Entenda bem, o livre-arbítrio é na ideia de influência, é na ideia de eu não tenho nenhum tipo de influência, então, por eu não ter nenhum tipo de influência, eu consigo escolher por mim mesmo a salvação. Essa é a doutrina do livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio ensina que você consegue se salvar quando você confessa o Senhor Jesus, aceitando Ele como seu Salvador, por meio do sacrifício que Ele fez. Só que, como é que eu chego nessa salvação? É uma opção pessoal, é uma convicção pessoal. Você tem que olhar aquela situação, você tem que crer naquela situação e você tem que aceitar aquele sacrifício para ser salvo. Só que nós, da doutrina batista regular, cremos de maneira diferente. Cremos que é o Senhor que elege os seus. Cremos que o Senhor escolhe os seus antes da fundação dos tempos. Nessa primícia, todos nós estamos na mesma condição, afastados de Deus. Mas o Senhor, por um atributo que não nos é revelado, escolhe uns para a salvação, por meio do seu Filho, por meio da graça que nos é derramada. E sempre foi assim, irmãos. No Antigo Testamento, a salvação também sempre foi pela fé, nunca foi por obras, nunca foi por uma escolha que vinha da pessoa para Deus. Muito pelo contrário, a obra da salvação sempre foi feita de Deus para o homem. Conforme Romanos 3:23, todos nós pecamos e fomos afastados da glória de Deus. Portanto, era necessário essa ação do próprio Senhor para que o homem se salvasse da sua condição. Era necessária uma ação de graça do Senhor. A humanidade, todos nós, caminhávamos a passos largos em direção ao abismo. Mas o Senhor, conforme a sua perfeita vontade, nos amou em seu Filho Jesus, nos salvando através do seu sacrifício na cruz. O Zezão já até começou a ler, e eu vou pedir para o Everton continuar essa leitura, começar novamente, e até o fim, que é termina no 14, que é Efésios 1, 3 ao 14. Efésios 1, 3 ao 14. Uma parte que o Zezão até leu agora. Essa parte de Efésios, ela nos responde uma das primeiras perguntas. Quando o Senhor nos salvou? E quando houve a eleição? Do Efésios 1, do 3 ao 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. É também nele que vos estais. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Paulo ele começa a dialogar que a salvação e essa escolha do Senhor, ela acontece em Cristo Jesus antes da fundação dos tempos. O Cordeiro que foi morto antes de que tudo criasse. O Senhor Jesus, entendam bem, faz parte da Trindade, né? A Trinidade do Senhor, o Deus Filho, e ele sempre esteve na salvação. Ele sempre esteve desde o começo na criação. Tudo foi feito por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido concluído. Então, quando falamos de salvação, é sempre por intermédio da graça, e é sempre por resposta da fé. Antes da fundação do tempo, antes de que tudo tivesse sido criado e feito, o Senhor já tinha escolhido os seus. Então, irmãos, estas coisas nos causam inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas. Se o Senhor escolheu os seus, para que eu devo pregar o Evangelho? Essa é uma das perguntas que talvez, principalmente no campo evangelístico, a gente escuta muito. Se o Senhor escolheu os seus, se ele elegeu, para que eu devo pregar o Evangelho? Qual é a missão da igreja? Começamos nesse ponto a confundir qual é a nossa responsabilidade com aquilo que recebemos de graça. Lembre-se sempre, irmãos, a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Ela exige de nós uma responsabilidade, renúncia, um caminho que o Senhor Jesus diz para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. É um caminho de carregar a sua cruz diária, negando e renunciando a si mesmo, amando a Deus mais do que a si mesmo e mais do que qualquer outra coisa que você tenha nesse mundo. Esse é o caminho. A gente começa a confundir a graça comum com a graça redentora. Graça comum, irmãos, quando falamos de depravação do homem, não falamos que todos nós somos maus e perversos e vamos sair daqui e fazer mal a qualquer pessoa que aparecer na nossa frente. Não é isso. Ainda que existam pessoas assim, mas não é isso quando falamos de depravação. Depravação no quesito de salvação. O homem não pode mais se salvar. Os irmãos bem lembram a história de Abraão, quando seu sobrinho Ló estava em Sodoma e Gomorra, e o Senhor pede para que Abraão fale quais são os justos daquela cidade. Não tem. É como se Abraão tivesse reconhecido isso, fazendo uma releitura com seus próprios olhos. Realmente não tem nenhum justo nessa cidade. Mas, Senhor, tem o meu sobrinho. Tem o meu sobrinho. Ali uma ação de graça. O Senhor salva a família de Ló, exceto sua esposa, que olha para trás. Existe mérito, então, na própria salvação? Existe algum mérito na própria salvação? Mérito nosso, aquilo que fazemos, ou, por exemplo, quando a gente responde à doutrina do livre-arbítrio como sendo oposta à doutrina da eleição, a gente sempre acredita que, por mais que o Senhor faça toda a obra da salvação e faça, digamos, 90%, aqueles 10% ou aquele 1%, sou eu, com a minha escolha. E decido caminhar com Cristo, crer no seu sacrifício. Isso, irmãos, é um mérito. Isso é uma obra. Uma obra. E eu digo mais, meus irmãos, se nós pudéssemos escolher a nossa própria salvação, se nós tivéssemos essa escolha, essa opção de, Senhor, eu quero, nós não escolheríamos, meus irmãos. Nós não escolheríamos. Escolheríamos o caminho oposto, o caminho da inimizade contra Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquilo que nos agrada, né? Aquele caminho, eu quero amar quem eu quero amar, eu quero ser amigo de quem eu quero ser amigo, eu tenho meus interesses, eu tenho meu grupo exclusivo. Irmãos, o meu áudio tá ok? Nossa, tá normal, Mauro. Tá normal. Não. Everton, você pode, por gentileza, ler Efésios 2, do 8 ao 10, por favor? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, pela graça nós somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de nós, irmãos. Isso é um dom que o Senhor nos deu. Se fosse por obras, irmãos, se fosse pela minha escolha, está escrito aqui, ó, automaticamente eu teria glória. O Alexandre escolheu certo. Mas não, a Bíblia é bem clara, é bem explícita. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, sabe o que significa as boas obras que fazemos e testificamos a Deus? Somos privilegiados por isso, óbvio, lógico que somos, mas essas boas obras que fazemos em nossas vidas, que glorifica e testifica o nosso Senhor Jesus, até isso o Senhor nos deu, por sermos filhos dele. Então, a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor Jesus. A nossa vida, ela deve sempre refletir a salvação que foi nos dada. Por isso que somos, como um grupo, somos igreja, para iluminar, para pregar e testificar quem é o nosso Senhor. E esta obra é dele, para a glória dele. Esta excelente obra é do Senhor, não nossa. Não é aquilo que eu faço, não é a minha oratória, não é a minha maneira como eu canto louvor, ou não é a maneira como eu evangelizo, como dou uma aula que vai definir se o Senhor recebe glória ou não, mas o meu sacrifício vivo, o meu corpo, as minhas empreitadas em nome do Senhor contra este mundo. Isso é todos nós, meus irmãos. Todos nós saímos com a missão de praticar aquilo que temos aprendido. Mas praticar aonde? No nosso dia a dia. Por que o Senhor salva uns e não outros? Ou melhor, por que o Senhor não salva todos? Irmãos, é muito costumeiro escutarmos isso. O Senhor, ele pode salvar todos. Afinal, ele é Deus. E estava escutando uma pregação de um pastor recentemente que estava sendo acusado de ser universalista. Universalista, para quem não tem contato com o nome, é uma teologia recente, é uma ideia recente da teologia. Desculpa te interromper, você vai entrar em outro assunto. Só fazer uma pergunta que é do que você acabou de falar, só para não voltar depois no assunto, tá? Assim, não, sem problemas. Salvação pela graça, né? Isso é claro para todo mundo. Eu, assim, a gente tem que aceitar. Aí, assim, quando eu falo livre-arbítrio, nesse sentido que você tem que tomar uma decisão. Quem crer e for batizado será salvo. Aí, essa decisão, você falou que livre-arbítrio não existe. Aí, essa decisão que a gente tem que tomar, aí você chama do quê? Assim, só para eu anotar aqui qual que é você entendeu o ponto? Porque, assim, a salvação é pela graça, você não precisa fazer nada para ser salvo. Né? Você tem que crer, né? Eu ia falar, quem crer e for batizado, será salvo. Uhum. Você tem que tomar uma decisão, você tem que crer, né? Fazer confissão de fé, ser batizado. Então, isso, a gente tem que tomar uma decisão, né? A gente tem que tomar uma ação. Você pode acreditar ou não acreditar, né? Você pode entregar a sua vida ou não entregar a sua vida. Então, isso você chama do quê? Essa decisão que a gente tem que... Entendi, irmão. Deixa eu te responder com o seguinte ponto. Existe um mérito na nossa teologia que se chama graça irresistível. Quando ela te alcança, quando ela te chama, é irresistível, no sentido literal da palavra. Não tem como você a negar. Pense bem, meu querido irmão, imagine o Senhor fazer tudo o que ele fez, fazer toda a obra que ele fez na cruz. Lembrando, meu irmão sabe disso, que o Senhor Jesus entregou a sua própria vida em nosso lugar. Então, aquilo que nós deveríamos sofrer, ele sofreu por nós. Isso é regra para todos nós. De repente, o Senhor faz toda essa obra para nós. E ele chega ao Alexandre, fala assim: Alexandre, fiz essa obra por você, porque você é o meu filho, e eu quero te salvar. Senhor, muito obrigado, eu agradeço o seu sacrifício, eu agradeço as suas obras, mas eu não aceito. Eu não quero, porque é uma opção. O livre-arbítrio, o problema do livre-arbítrio, o irmão Ivan, é que a doutrina do livre-arbítrio, ela defende coisas que são contrárias
espinha dorsal da palavra de Deus, como essa. A graça se torna resistível. Então, eu posso resistir à graça. Quando o Senhor me bate a porta, eu posso simplesmente dizer, não quero. A doutrina do livre-arbítrio, ela também vai defender situações como cair da graça. Então, um dia estive salvo e, de repente, não quero mais e acabo me afastando. E eu saio da graça, eu perco a graça. Mas essas são doutrinas que não são pautadas por palavra, e sim por consciências, por concepções totalmente humanas. A Bíblia não é clara em nenhum ponto desse que eles defendem, como graça resistível ou como cair da graça, que é a perda da salvação. Então, meu irmão, é dessa maneira como eu respondo. Irmão Ivan, eu não sei porque Deus me escolheu, mas eu escutei a sua voz como pastor. Ele diz lá em João 10, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas escutarão a minha voz. A salvação, para todos nós aqui, aconteceu de uma forma assim. Você escutou a mensagem do Evangelho e, de alguma forma, você, naquele momento, reconheceu que aquilo que se fala, você faz parte, você é amado de Deus, independente daquilo que você fez na sua vida, porque não é por obras que você é salvo, ou seja, por sua escolha. Outra coisa também, agora no mérito humano da coisa, se assim posso dizer. O livre-arbítrio defende que o homem, em sua consciência, ele é livre. Mas no mundo onde Deus criou todas as coisas, não é estranho isso, o homem ser livre para fazer tudo o que ele quer, ou conforme ele quer? Não é bem assim. Nós cremos, irmãos, que até os homens maus fazem aquilo que é limitado por Deus. Até as obras más, de certa forma, glorificam a Deus. Vou fazer um paralelo ao momento que estamos vivendo. O coronavírus, que está assolando todas as nações no mundo inteiro. O mundo inteiro teve uma queda. E o Brasil está passando por esse sofrimento nesse momento. Vamos lá. Os irmãos conhecem John Piper? John Piper, ele escreveu um livro durante esse período do coronavírus e Cristo. E ele faz uma menção muito interessante no seu livro. Ele fala que o Deus que pode acabar com esta fase é o mesmo Deus que te faz passar por ela. Então, meus irmãos, nós não escolhemos a maneira como vamos glorificar a Deus. E nós não sabemos porque o Senhor escolhe um e não outro. A primeira pergunta que eu faço todas as vezes é porque Deus me escolheu. Então, irmão Ivan, desta forma, nós não cremos em nossa doutrina na questão do livre-arbítrio, pelo homem não ter esta livre consciência de escolher aquilo que é lhe agradável, como Deus fez aquele sacrifício por ele, e ele pôde escolher de livre vontade. Nós cremos que a nossa escolha, a nossa entrega para Deus é só uma resposta daquilo que ele já colocou em nós, a sua salvação, a sua graça. Por isso que tem pessoas que escutam, irmãos, a melhor teologia possível, a melhor orquestra, o melhor louvor, está na melhor igreja, tudo que você imagina ser o melhor, e a pessoa simplesmente é inerte. Não crê. Irmãos. Entendi, mas você tem que aceitar, certo? Você tem que... Isso, né? Você pode usar outra palavra. É uma resposta. É uma resposta, não é uma... Não, isso não, só... martelo. Você respondeu, mas é isso que eu tô... Isso não... Não, é uma resposta, é isso que eu estou dizendo. É uma resposta nossa para aquilo que foi nos chamado, entendeu? Eu não aceitei, eu respondi. Sim. Não, você respondeu o que eu perguntei. Obrigado. Alexandre. Oi. Você comentou aí sobre a questão da... respondendo ao irmão sobre a questão da graça irresistível. Como a gente não pode resistir a esse chamado. Mas como é que a gente explica isso à luz das Escrituras, quando a gente tem um texto, como a gente tem lá em 1 João, que diz que ele veio para buscar os seus, e os seus não o receberam. Se a graça é irresistível, como eles resistiram a isso? Como é que eles não receberam? Maravilha, boa pergunta. Excelente, irmão. Existe uma profecia que permeia em todo o Antigo Testamento do Messias que viria para a salvação do povo de Deus. Lembrando sempre, como eu disse, existem teologias que separam, né, a gente. Uma delas é essa possível separação entre a igreja e os judeus. Dessa forma, a Bíblia deixa bem claro, e Paulo vai defender isso, que não há segregação entre judeus e gentios, que somos nós. A salvação é para todos nós, e por intermédio da graça de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Quando a profecia do Antigo Testamento falava sobre o Messias,
que ele havia de vir, que ele havia de ser colocado como rei de Israel, que ele havia de ser tido como sacrifício pelo seu povo, sempre se entendeu que esse governo também seria geopolítico. O Israel dominaria sobre todo mundo, todas as pessoas. De repente, chega um homem comum, nascido de uma virgem, em um lugar humilde, e este homem é o nosso Salvador, é Cristo. O menino Jesus se desenvolve aos 30 anos, ele se revela como nosso Salvador. Irmãos, este homem caminhou com pessoas ao seu redor, cumpriu as leis judaicas, ele sabia de todas as leis, fez tudo certinho. Aos 30 anos ele se revela como nosso Senhor e Salvador, e começa a recrutar, começa a fazer o que chamavam na época de uma revolução contra a lei farisaica e contra o Império Romano. Mas para nós, começava ali a obra da igreja, da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, irmão, quando Jesus vem para os seus e os seus não receberem, ele cumpre uma profecia. Ele cumpre a profecia de Isaías, que eu não me recordo agora, mas eu posso colocar no grupo depois, onde falava que o meu povo não será chamado. O que não era meu povo será chamado de meu povo. Jesus, ele se opõe ao sistema legalista da sua época. Os fariseus não recebem isso de bom grado, irmãos. Não recebem isso de bom grado. De repente, um homem do campo começa a se dizer como Salvador e ter autoridade de todas as coisas. Eles começam a acusar Jesus de herege, de blasfemo, contra a lei de Deus. Os caras que se defendiam a lei não conseguiam reconhecer quem era o próprio Messias. Nesse sentido, irmão, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas os seus é o geopolítico, os judeus, aqueles fariseus. Mas veja bem, dentre os judeus, muitos foram salvos, inclusive os próprios apóstolos eram judeus e foram salvos pela graça de Deus. Então não é todo judeu que recusou a Cristo, mas aqueles que eram legalistas, os moralistas que defendiam a lei por obras, acreditavam que sua salvação estava baseado naquilo que eles faziam e não naquilo que Deus fez por nós. Deu para entender? Espero ter, pelo menos, clareado um pouco a mente. Ô, irmão... Sim. Deu para entender, Mauro? Sim, deu sim, mas praticamente para mim ainda não consegue sustentar muito a tese da doutrina da graça irresistível mediante o que você apresentou. Mas é plausível os argumentos. Mas eu acho que ele é um pouco, talvez seja um pouco além disso, questões políticas ou geopolíticas também. Mas vai ficar muito extenso aqui, a gente vai talvez comentar isso na próxima aula. Não tem problema, por isso que eu disse que a aula é dividida em dois, e esse primeiro momento é justamente para termos esses diálogos. Ivan, voltando à sua pergunta, quando eu disse que não minha resposta, eu disse que nós respondemos aquilo que fomos chamados, entendeu? A nossa resposta da fé, mediante a fé em Cristo Jesus, é uma resposta, não um aceite. Eu quis dizer isso, não aceito Cristo. Eu respondo pela fé aquilo que foi me dado, aquilo que foi chamado. Porque por minha própria convicção, eu bem sei no meu consciente que se fosse para mim escolher, pela minha própria escolha, eu não escolheria. Porque eu acho que nenhum de nós escolheria um caminho que envolve renúncia, por exemplo. Renunciar na minha própria vontade para viver uma vida que glorifique a Deus. Enfim, irmãos, seguindo, porque uns são salvos e outros não? Ou melhor, por que Deus não salva a todos? Eu estava construindo o raciocínio que eu escutei uma pregação de um pastor recentemente, que foi acusado de ser fundamentalista, e defendendo a sua tese, foi acusado de ser universalista. O que é universalista? O universalista, ele crê que a salvação será para todos, independente da sua crença, independente da sua fé, independente se você crê ou não em Deus, a salvação é para todos, porque o inferno foi criado para o diabo e seus demônios, e o céu para os homens, mulheres e crianças, enfim. Então, independente do que você faça, independente do que, como você crê, como você vive a sua vida, você será salvo. Agora, como igreja, é uma decisão sua, você escolhe viver este benefício da salvação já aqui na Terra. Mas, de qualquer forma, quando você morrer, você vai encontrar o benefício perfeito que está na presença de Deus. Essa é a tese universalista. Este pastor foi acusado de ser universalista, ele foi fazer a defesa dele,
dizendo o porquê que ele não era universalista. Porque ele prega o evangelho para todas as pessoas, de uma forma que todos possam vir até Cristo. Tudo bem, aqui não tem nenhum problema, nenhuma objeção. No final da sua pregação, ele fala assim: as pessoas me criticam de ser universalista porque eu oro assim ao Senhor. Meu Deus, Senhor Deus, o Senhor pode salvar todo mundo, porque o Senhor é Deus. Então salva, Senhor. Salva todo mundo. Independente se a pessoa é ateu ou cristã, se ela faz uma coisa errada ou não, salva todo mundo, porque o Senhor pode. Interessante, né? Parece uma oração simples, uma oração provida de uma inocência e muita fé, mas, na verdade, ela é universalista. Ela está me ensinando a igreja que o Senhor pode salvar todas as pessoas, mas a Bíblia é bem clara que a salvação é para os escolhidos do Senhor, é para aqueles que o Senhor de antemão predestinou, segundo a sua vontade, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício do seu Santo Filho na cruz. Eu não vou conseguir, né, obviamente, terminar esse primeiro ponto nessa primeira aula. Nós continuaremos na próxima aula, mas eu quero terminar, irmãos, para a gente poder ficar com uma pulguinha atrás da orelha, e já quero recomendar aos irmãos um estudo sobre Romanos 9. Leia Romanos 9 durante a semana. Leia Romanos 9 durante a semana e falaremos um pouco mais na semana que vem sobre esse capítulo, sobre as objeções que se encontram a respeito da eleição. Falaremos semana que vem sobre sinergismo e monergismo, o que é sinergismo, o que é monergismo. Quero terminar a aula de hoje com uma frase do Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, um pregador puritano, que dizia o seguinte, muito conhecido por nós batistas, que dizia o seguinte: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Spurgeon, em seus devocionais, escrevia que nós devemos ter misericórdia para com o pecado do próximo. Estranho, né, você falar isso, misericórdia para com o pecado do próximo? Sim, porque você tem misericórdia com o seu próprio pecado. Quando o assunto é o próximo, somos juízes. Mas quando o assunto é nós mesmos, somos misericordiosos. Nesta primeira aula, irmãos, gostaria de terminar, então, dizendo que a salvação, ela é por intermédio da graça, na qual o Senhor não nos revelou o porquê salvaria uns e não outros. Se eu não me engano, acho que foi até o Tico colocou no status dele, essa semana, algo sobre a fornalha e Estevão. Se o Tico estiver na aula aí, poder falar essa frase para nós? Estou sim, Ale. Você se recorda? Você colocou uma frase muito interessante. O Deus do livramento da fornalha é o mesmo Deus do apedrejamento de Estevão. Você não escolhe como vai glorificá-lo. Quem escreveu foi Joverci Ferreira. Você não escolhe como vai glorificá-lo. É o mesmo Deus da fornalha, é o mesmo Deus do apedrejamento. O mesmo Deus, irmãos, que salvou os seus discípulos, é o mesmo Deus que salva um que perseguia a igreja. E faz com que esse que perseguia a igreja se torne um dos maiores instrutores da palavra, que é o apóstolo Paulo. Homem no qual, se nós conhecêssemos de antemão os seus pecados, nós jamais permitiríamos que ele estivesse no nosso meio, pelas nossas próprias vontades e verdades. Então, irmãos, é muito difícil. Sim. Mas existe um caminho a trilhar, como igreja. Este caminho, ele é passível e possível a todos nós. A salvação depende do Senhor, irmãos, de nenhum de nós. Assim diz a nossa doutrina. E assim nós cremos pela fé. Próxima aula, irmãos, então, terminaremos esse ponto, se assim o Senhor nos permitir. Vou passar também uma ordem
sistemática que, segundo o Wayne Grudem, acontece o processo de salvação. Essa ordem vai ser bem interessante. Eu já vou colocar no grupo. Então, os irmãos leiam essa ordem e também leiam Romanos 9, por gentileza. Tudo bem? Até domingo que vem. Vou fazer oração. Everton, você tira a foto? Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje. Deus, obrigado pela esta manhã. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou segundo o seu sacrifício. Obrigado pela sua graça que foi derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, que nós, como igreja, nesse momento, estamos sendo salvos deste problema que nos assola neste momento. Cremos que o Senhor é o único que pode acabar ou nos fazer passar por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido pessoas. E obrigado por isso, Pai, porque o Senhor também, no nosso meio, apesar de tantas mortes de pessoas queridas que temos tido notícias, o Senhor também tem curado e salvado pessoas que são nossos irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, porque nada foge do seu controle e é tudo segundo a sua permissão. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo no meio de tantas mortes, a gente tem tido vida. O Senhor tem permitido que pessoas venham e nos encha de esperança novamente. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor não tem um plano B, um plano C, executando aquele plano que é o seu, e o Senhor não pode ser frustrado no seu plano. Obrigado, Senhor, porque creio na sua soberania. Obrigado, Jesus. Obrigado e esteja conosco neste domingo, abençoe nossas casas, nossas famílias, que o culto à noite, Pai, possa ser prudente a nós, Pai, possa ser ensinando a nós o caminho que nós devemos trilhar como seus servos, Pai, neste mundo, como testemunhas do seu santo amor, Pai. Obrigado, Jesus. Que o culto à noite, a pessoa que for ministrar, possa pregar as suas verdades, Pai, sem amarras e sem vontades próprias, Pai, mas somente expondo o seu evangelho, Pai. Obrigado, Deus. Em teu santo nome eu agradeço. Amém. Amém. Pessoal, vamos tirar foto no 3, tudo bem?